Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Você com certeza já deve ter assistido Todo Mundo Odeia o Chris, no qual tem um personagem chamado Christopher Julius Rock II, mais conhecido como Julius, e ele tem 2 empregos, um deles é como entregador de jornal e ainda faz alguns bicos para sustentar a família. Julius é extremamente econômico, ele é muito bom com os números e custos. Ele consegue determinar o preço de um produto até os centavos só de bater o olho. Afinal de contas, ele é um pão duro. E pelo incrível que pareça, o Brasil inteiro lembrou desse personagem, o Julius. Eu sei que você não vai jogar no mingau fora. Come aí. A aveia custou 30 centavos. O meu pai sabia o preço de cada coisa. $1,09 acabam de ir pro lixo. $2. Pegaram fogo. Eu não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Pois é. E ontem, o homem de 9 dedos fez uma declaração no mínimo inesquecível. Segundo ele, se a comida está cara, basta não comprar. Simples assim. E foi aí que o Brasil se lembrou de Julius. Afinal de contas, se tem alguém que sabe economizar, é com ele mesmo. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ah, antes que eu me esqueça, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative o sininho das notificações e compartilhe com toda a sua família, seus amigos e amigas, tá bom? Não esqueça da gente não, que isso ajuda muito o canal a crescer. E é claro que o povo não gostou nada da declaração. A internet explodiu com memes e críticas. Até a velha imprensa percebeu que não dava para defender dessa vez e teve que mudar de lado. Será que só foi dessa vez? O povo não é bobo. Lula erra na comunicação ao transferir ao consumidor a culpa pela inflação. Lula razoavelmente perdido. Em discurso desconectado da realidade, o presidente diz que a inflação está razoavelmente controlada. A tática tem sido a de terceirizar responsabilidades com argumentos que colocam o governo como vítima da alta de preços e não como um de seus principais causadores, numa narrativa absolutamente desconectada da realidade. Versão brasileira, AEC, São Paulo. Até Gerson Camarote, um fiel defensor do governo, perdeu a paciência e mostrou os dentinhos, que é um fenômeno muito raro. Vamos lá, 2 questões. No governo, a fala do presidente Lula, houve muita lamentação, porque era para ele sair justamente para dar uma resposta em relação à questão da inflação dos alimentos, e dessa demanda, porque isso tem atingido a sua popularidade, e aí ao invés dele encontrar um caminho que fosse bem aceito por todos, ele acaba escorregando, né, e tropeçando na língua, e aí se volta contra ele, porque quando ele terceiriza a responsabilidade justamente para o consumidor, ou seja, tem que ter o consumidor que tem que saber fazer a escolha, tem que ter educação para isso, para saber se está caro ou não comprar. E a gente estava vendo o Alexandre falando agora há pouco, todo consumidor, ele sabe exatamente quando a coisa está cara e evita comprar, sendo que tem coisa que não dá para deixar de comprar. Então, quando ele terceiriza, a responsabilidade está acontecendo para o consumidor, ele acaba abrindo um flanco para a oposição explorar.
Então, o que a gente já tinha visto lá do episódio do Pix, né, que foi devastador, de alguma forma hoje, não chega a ser dessa magnitude, mas a oposição também está explorando com força. E o governo está perdido na reação, não sabe como responder. Porque fica difícil, fica indefensável essa fala do presidente Lula. A outra questão, que aí foi abordada aqui, o governo, em primeiro lugar, não tem... Essa fala do Lula mostra que o governo está perdido em como enfrentar. Ou seja, lá atrás a gente já afirmava aqui, está fazendo um carnaval, dizendo que o preço está alto, mas não tem nenhuma proposta concreta. Porque é muito difícil você tratar de inflação de alimentos. Lá na frente, apostar no plano safra, apostar numa safra maior, ok, mas isso não resolve imediato. O que poderia ter resolvido era a questão do dólar. Mas aí tem uma questão central, que você tem não só a falta de credibilidade do ponto de vista da política fiscal, ou seja, de cortar gastos, ou seja, de reduzir despesas. O governo não sinaliza nessa direção, nunca sinalizou nessa direção. Pelo contrário, o presidente Lula recentemente disse que não tem nenhuma nova medida fiscal em gestação, e se depender dele, não terá. E você tem, além dessa questão, você tem um movimento do próprio presidente Lula, que agora ele volta, de ataque ao Banco Central. É verdade que agora ele está atacando o passado, ele faz uma espécie de corte como se fosse possível, fazer uma espécie de corte. Mas é claro que o rei da posição, Nicolas Ferreira, não ia deixar essa passar. E lá veio ele de novo, com mais um vídeo arrasador. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se a água está cara, é só não tomar banho. Se você está com fome, é só não comer. Se a conta de luz está cara, é só não ligar. Se a gasolina está cara, é só não andar de carro. Se a passagem está cara, é só ficar em casa. Se o presidente está ruim, é só tirar. Se a água está cara, é só não tomar banho. Se a luz está cara, é só não ligar. Se a gasolina está cara, é só não andar de carro. Brilhante. Um verdadeiro golaço da oposição. E o vídeo viralizou com uma velocidade impressionante. 8 milhões de visualizações em apenas 2 horas. 12 horas depois, já eram quase 40 milhões só no Instagram. Até a CNN não conseguiu segurar o riso. O filho do seu Miyagi, tentando segurar a risada, ao vivo foi muito engraçado. Olha, essa declaração, claro, repercutiu e muito na oposição. Depois que o presidente Lula deu essa declaração pedindo para a população não comprar, então, alimentos caros, o deputado Nicolas Ferreira, do PL, ironizou a fala do chefe do executivo nas redes sociais. Nicolas publicou uma mensagem hoje dizendo assim, abre aspas, plano de governo, substitua o alimento ou compre outro dia. Então, ele se referiu, a essa declaração que a gente está falando mais cedo a 2 rádios da Bahia. Lula havia sugerido que a população comprasse, então, produtos mais acessíveis para pressionar a redução dos preços. Na última terça-feira, o Banco Central informou que o cenário da inflação de curto prazo continua desfavorável, ou seja, ruim, E que a alta dos alimentos tem sido significativa, com tendência de persistência no médio prazo. Em bom português, não deve baixar tão cedo, Yuri Pita. No final das contas, Lula quer que todos os brasileiros vivam como Július, enquanto ele vive como um rei. E é por isso que todo mundo odeia o Lula. A gente come só feijão puro, 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 feijão puro. Muito obrigado, meus amigos, um forte abraço e até o próximo vídeo.